Pode tomar assento. Quero compartilhar com vocês uma palavra abençoada que Deus colocou no meu coração. E nesta noite, nós vamos... Deus quer manifestar a sua glória na minha vida e na sua vida. Amém? Deus quer manifestar. Mas Ele só pode manifestar a glória dEle quando eu abrir meu coração. Não abrir meu coração, não vai passar nada, não vai acontecer nada. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, por causa do pecado, desgosto, frustrações, dores e muita dor vão percorrer a nossa vida e a nossa casa, as famílias. Todos os dias. Nós vamos viver de sobressalto sobre essas coisas que vêm sobre nós. E o nosso desafio que Deus nos chama nesta noite é para nós não contabilizarmos as dores, mas, ao contrário, chamarmos o Senhor para a nossa dor, para que Ele manifeste a sua glória. Amém? Então, você não precisa e não deve ficar contando, porque as dores só mudam de endereço. Tem aqui, tem em todo lugar. Então, não é para nós, como servos de Deus, conhecedores da palavra do Senhor, ficarmos contabilizando as nossas dores, mas para nós chamarmos Deus para a nossa dor, para que Ele possa restaurar a nossa dor. Então eu quero ler um texto com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 9. Texto. Evangelho de João. Se o meu irmão Pedro quiser colocar, pode colocar, Pedro, viu? Ele já me pediu ali o permisso, e eu já dei o permisso para ele colocar o texto aí, né? Para os nossos visitantes também. Então, nós seguimos na palavra de permanecer sentado. É um texto um pouco grande, mas é para que você entenda como que Deus quer manifestar e vai, nesta noite, manifestar a sua glória nas nossas vidas. Diz assim, capítulo 9 de João diz assim, versículo 1. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra se manifestasse na vida. Versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou como? Como, irmãos? Vendo. Exatamente. Voltou vendo. Versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Diziam, não, aparece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus me deu terra com saliva. Em outras palavras, fez uma pleca,
colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé, no tanque. Fui, lavei-me e agora eu vejo. Vejo. Então eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Versículo 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus lhe perguntaram como recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou a mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Versículo 16. Assim, alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido enquanto mandaram buscar os seus pais. A prova do crime. Mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Versículo 22. Seus pais disseram, porque tinham medo dos judeus, pois já havia que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, o enviado, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora eu vejo. Mais uma vez, feche seus olhos, mesmo sentado, feche seus olhos aí. E faça uma oração aí no seu coração, silenciosa. E peça ao Senhor: Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, quem sabe são os meus olhos espirituais que o Senhor precisa dar nessa noite. Quem sabe são meus ouvidos, Senhor. Eu não sei onde o Senhor deseja me tocar nesta noite, mas a minha oração é: fala comigo. Porque eu sei que se o Senhor me tocar, algo vai acontecer. A tua glória será manifesta nessa noite, aqui nesta casa de oração. E nós só estamos aqui, Senhor, nesta noite, porque o Senhor chegou primeiro. Porque não teria outra razão nos reunirmos numa noite chuvosa, Senhor, nós estarmos aqui. Nós só estamos aqui por um motivo, porque viemos para te adorar. Aqui, Senhor, exaltar o teu nome, para engrandecer o teu nome e para chamar o Senhor, para colocar a tua mão sobre a nossa dor, sobre aquele local que está doendo, aquele local que está ferido, aquele local que precisa de um milagre. O Senhor sabe fazer milagre. E o que o Senhor tem feito, Deus, nesses últimos dias? Quantos testemunhos temos ouvido? Que o Senhor tem manifestado a tua glória. E o Senhor tem feito tantos milagres. Mas eu preciso do meu milagre. Eu preciso alcançar o meu milagre. Esta noite eu chamo pelo Senhor. Eu clamo ao Senhor. Manifesta o teu poder na minha vida. Em nome de Jesus. Amém?
Amém, irmãos? Você fez essa oração com fé? Amém? Fez aí? Então você vai receber. Amém, Pedro? Glória a Deus. Pedro está lá, saltitante. Preste atenção, deixa a sua Bíblia aí aberta, quem tem Bíblia, quem tem celular, pode seguir aí. Deixa aberta aí nesse texto, que eu vou discorrer um pouquinho acerca dele, nesta noite. O Rafael já está cantando comigo, dando glória lá. Segura aí, Rafael, que já vai receber o teu milagre. A Bíblia nos diz aqui, esse texto que nós lemos, um texto um pouco grande, tem mais ainda, né? Vai até lá no versículo 44, mas até o 25 que nós lemos, cego de nascença. É isso que a Bíblia diz. Um cego de nascença. Um homem que tinha uma condição de cegueira que era de origem. Ele nasceu cego. Assim diz a Bíblia. Ele nunca havia enxergado. Nunca. A Bíblia relatou e nós acabamos de ler. Em todas as fases da vida daquele homem, a cegueira estava lá. O seu nascimento como um bebezinho, e a sua infância, a sua juventude, a sua adolescência, até na sua fase adulta, porque a Bíblia chama que era um homem, já um homem formado. Todo esse tempo, aquele homem era cego. A sua visão, ele não tinha. Ele nunca tinha visto, nunca tinha enxergado. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Até que ele encontrou Jesus. Até o dia que ele encontrou Jesus. Até o dia que ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia nos diz que a vida dele mudou. A vida dele transformou. E eu posso dizer que foi o mesmo que aconteceu com a minha vida. E tantos outros aqui podem dizer o mesmo. Amém? O dia que nós tivemos um encontro com Jesus. Hoje eu estava falando, hoje de manhã, na minha classe, acerca daquele momento, tantos anos atrás. Nem foi a minha conversão, eu tinha apenas 21 anos. E não faz muito tempo, porque agora eu tenho 25. Então, pouco tempo passou. E Deus nos chamou. Eu estava casando com este homem de Deus, o pastor, e quando Deus nos chamou. Então, em 1992, eu saí da minha casa por um chamado de Deus. Nós saímos e chegamos em Nazareno, em 1996. Mas antes disso, de acontecer isso e da obediência a esse chamado, nós tivemos que ter, tanto eu quanto ele, um encontro com Jesus. E só podemos obedecer a esse chamado e fazer essa obra que Deus tem nos usado por todos esses anos. Já demos frutos, já demos flores e demos frutos. E os nossos frutos estão aí, estão longe, né? E para abrir um parênteses aqui, agradecer aos irmãos. A Vanise estava orando pela Pâmela, os irmãos que não sabem, a Pâmela essa semana foi acometida de uma cólica renal terrível, que foi parar no hospital. Algumas noites ela ficou internada no hospital e ela está esperando o milagre do Senhor, porque foram encontrados 3 cálculos renais, né, aqui nos rins dela, e ela precisa de um milagre. Porque ela estava perguntando, mãe, falaram para mim que a dor da cólica renal, e para expelir um cálculo é igual a um parto. Eu falei, eu sei o que é a dor de um parto. Eu sei, de 2 partos que eu tive, mas eu não sei a dor de uma cólica renal. Mas você vai aguentar, que Deus nunca nos dá nada além da nossa capacidade. E o Senhor tem estado com ela. Ela tem passado muita... Hoje ela teve uma crise de dor terrível. Estava bem, mas ela teve uma crise de dor, porque... Eu acho que está falhando aqui. Ela teve uma crise de dor, porque ela acordou bem e ela foi para a igreja. Ela escolheu ir porque ela ia tocar no louvor, e ela foi e depois ela passou mal. Mas depois, pela graça de Deus, uma irmã aplicou injeção nela e agora ela já estava bem. Quando eu vim para cá, ela já ia dormir, porque lá são 5 horas de diferença, né, na Itália.
e ela está lá. Como a Vanessa disse, ela está fazendo a obra de Deus, né? Então, esses são os frutos que nós demos por obediência ao Senhor e depois de termos tido esse encontro com o Senhor Jesus. Então, para nós, para mim e para você, que está aqui nesta noite, que me ouve talvez pela primeira vez, o encontro com Jesus pode mudar e arrancar todas as cargas que você, quem sabe, carrega ou carregou a vida inteira. Não importa a idade que você tem. Um encontro com Jesus pode arrancar, pode tirar esses fardos que você tem carregado. Quem sabe você nasceu, hoje é um culto da família. Quem sabe você nasceu numa família disfuncional. Quem sabe você viveu em uma família conturbada, uma família disfuncional. E hoje, ainda a sua família é disfuncional. A sua família é conturbada. Você nunca soube, quem sabe, o que é ter um pouco de paz. O que é paz? Não sei, nunca vivi isso. Eu nunca experimentei isso. Quem sabe seja essa a sua realidade. Mas eu quero declarar nesta noite, eu quero que você levante a sua mão direita, e eu quero declarar nesta noite, que se você abrir o seu coração, para você deixar Jesus tocar na sua dor, não importa qual seja, Ele vai tocar nesta noite, amém? Aí onde você está, recebe essa palavra, o Senhor vai tocar na sua dor, e você vai ser transformado, curado, para a glória do nome dEle, amém? É isso aí, vamos lá. A Bíblia diz que quando Jesus, vou discorrer um pouquinho o texto, rapidamente. Quando Jesus viu o cego, os discípulos tiveram uma dúvida. Jesus colocou os olhos naquele homem, a Bíblia diz, ao passar Jesus, versículo 1, viu um cego de nascença. Versículo 2, seus discípulos lhe perguntaram. Tiveram uma dúvida. Os discípulos tiveram uma dúvida. Quem pecou? Ele ou os seus pais? Começou. Por quê? Por que a pergunta? Porque nós somos assim. Na perspectiva humana, quando algo está desajustado, quando aparece alguma coisa que não é normal, não é comum, está fora do normal, nós queremos uma resposta para os porquês. Por que disso? Por que daquilo? Por que aconteceu? Por quê? Foi isso que os discípulos que estavam com Jesus perguntaram. Quem que pecou, Senhor? Quem que pecou? Este homem ou os seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Quem pecou? Porque nós sempre queremos uma resposta, saber o porquê das situações. Sempre queremos encontrar um culpado para as coisas que não estão bem na nossa vida. Isso é com todos nós. Nós temos sede de resposta. Nós temos necessidade de respostas. Por que Deus? Por quê? Por quê? Nós perguntamos. Toda hora, qualquer coisa que venha sobre nós, que abate a nossa vida. Só que a pergunta não deveria ser, por que ele é cego? Não deveria ser isso. Por que ele é cego? Mas, qual o propósito, Senhor? Eles estavam do lado de Jesus. Qual é o propósito do Senhor em permitir que aquele homem nascesse cego? O que o Senhor quer nos ensinar? Porque nós encontramos esse homem, Senhor, este homem que está cego, que nasceu cego. E até essa altura, na idade que ele tem, ele permanece cego. Não é para perguntar por quê, mas para quê? O que o Senhor quer nos ensinar? Qual o propósito daquilo? Porque, querido, uma coisa você tem que guardar bem forte no seu coração. Jesus não faz nada sem um propósito. Jesus não permite nada, um fio de cabelo cair da sua cabeça. E olha que nós temos aí muita gente que está caindo cabelo demais. Mas Jesus não permite que caia um fio de cabelo da sua cabeça. Quando? Ele tem um propósito. E Ele quer realizar esse propósito. Então pare
comece a prestar atenção. Pare de perguntar o porquê. Por que dessa situação, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? E comece a perguntar ao Senhor, para quê? O que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer mostrar, se revelar? Qual o propósito que o Senhor tem para me ensinar acerca dessa situação, disso que está acontecendo comigo, com a minha família? O que o Senhor quer me ensinar? E a Bíblia nos diz, continuando o texto, versículo 3, que Jesus respondeu assim, que ele era cego e ninguém era culpado pela sua cegueira. Que o homem era cego e não tinha culpado pela sua cegueira. Ou seja, Jesus disse, não tem um porquê, mas tem um para quê. E ele responde no versículo 3, que diz assim, disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para quê? Olha a diferença, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, amém? Para quê? Por que esse homem nasceu cego? Para que este homem nasceu cego? Para encontrar Jesus em uma determinada oportunidade da vida dele e a obra de Deus, o milagre do Senhor, se manifestasse na vida dele. Foi o que aconteceu na minha vida e é o que acontece na sua vida. Quando nós paramos de perguntar por quê e começamos a perguntar para quê? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? E Jesus vai e responde isso, que, na verdade, o nome do Senhor ia ser glorificado. É um momento, em situações que nós passamos, em que Deus quer manifestar a sua glória. Mas depende de mim e de você deixar Deus ser glorificado na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Estão comigo? Amém? Pode aí me ajudar a pregar, viu? Pode me responder aí. Na perspectiva espiritual, o que eu faço? Na perspectiva humana, eu pergunto por quê. Eu tenho sede de respostas. Só que na perspectiva espiritual, eu não procuro culpado pelos meus problemas, pelas minhas dores. Eu fecho a porta da ausência de resposta, dizendo que Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado nisso. Esse negócio não é o fim. Deus vai ser glorificado nisso. E eu ouvi isso da boca do meu filho essa semana. Quando eu recebi a notícia da Pamela, e daí depois contei o Pietro virou para mim e ele disse assim, mãe, essa enfermidade da Pamela que surgiu do nada, não é para a morte, não é para um caos muito grande, um estrago grande. Mas Deus vai manifestar a glória dele, através da vida dela. Porque como ela contou, ela mora com uma senhora que não é de Jesus. E Deus está fazendo milagres, e está fazendo situações, criando situações, para que a Pamela possa testemunhar da glória do Senhor, do poder do Senhor na vida dela. E Deus usou a vida do Pietro para falar isso ao meu coração. Foi onde Deus me deu essa palavra. Deus vai usar toda essa situação para a glória do nome dEle. O final vai ser, nós continuamos orando, mas nós cremos que o milagre vai acontecer para a glória de Deus. Que esse é o final. Amém, irmãos? Você concorda comigo? Exatamente isso. Então, vai ser para a glória do Senhor, para Deus manifestar a glória do Senhor. O Senhor está falando comigo e com você nesta noite o quê? Que toda dor que você está passando hoje, toda dor, presta atenção nisso e receba. Toda dor que você está passando hoje vai ser uma plataforma para Deus manifestar a sua glória na sua vida. Você recebe? Recebe aí. Toda dor que você está passando hoje, seja na sua família, seja de ordem física, espiritual, emocional, não importa. Não importa a ordem da dor, o que tem causado dor. Deus vai usar isso como uma plataforma. A semelhança que eu estou nessa plataforma, Deus será glorificado na sua vida. Recebe essa palavra no teu coração, meu irmão, nesta noite.
Recebe, porque Deus vai ativar fé no teu coração. Vai botar fogo no teu coração, para que você creia que tudo isso vai se transformar para a glória do nome dEle. Porque Deus, qual é a outra maneira que Deus é glorificado? Nas nossas dores, nas nossas fraquezas. Quando nós dizemos, não tem mais solução, daí Ele vem e entra com solução. É quando nós falamos, e eu tenho ministrei na terça-feira ainda sobre isso. O que é milagre? Milagre é a minha fé com o poder de Deus. Eu entro com a fé, com crer naquilo que Deus é poderoso para fazer. Quando eu não consigo mais, eu entrego nas mãos dEle. Eu chamo Ele para a minha dor e entra o poder de Deus. E daí, o que é o resultado? Um milagre. E nós precisamos de milagres. E nós temos recebido tantos, já tenho 3 para contar na terça. Então, não perca o culto da campanha na terça-feira, que já tem milagres quentinhos aí, que os irmãos me encontram no corredor, já estão contando. Deus, o irmão não chega a pedir, Deus já está respondendo. Esse é o nosso Deus, amém? Esse é o Deus que faz milagres e faz maravilhas. E vai fazer na sua vida também. Então, ele está falando isso. E entender que o reino de Deus é maior que as minhas percepções faz Jesus se aproximar da minha dor. É muito além o reino de Deus. O propósito dele vai muito além. Ele não se limita a simplesmente permitir que algo aconteça na minha vida e isso passe despercebido. Se tem alguma coisa que Deus é especialista, é pegar uma dor e transformar a glória do nome dEle. É fazer algo sobrenatural para que o nome dEle seja glorificado. Porque todo o final de todas as coisas que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida é para a glória de Deus. Mas eu tenho que crer. Eu tenho que crer mesmo nessa verdade que a Bíblia nos diz. Tem alguns personagens nessa história que eu queria falar para você rapidamente. Que nós já lemos. Alguns personagens e as percepções que eles tiveram. Cada um viu alguma coisa de um modo diferente. Os primeiros que eu quero falar são os discípulos. O que viram os discípulos? A Bíblia diz que os discípulos estavam do lado do homem cego. Mas eles somente se preocuparam, não se preocuparam com a cegueira dele. Somente se preocuparam em descobrir quem é o culpado. Quem é culpado? Quem pecou? Por que esse homem é cego? Por quê? Eles não se preocuparam. Os discípulos estavam do lado de Jesus, próximo ao homem cego. E a pergunta que eles fizeram: quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais? Para que ele estivesse cego. Preste atenção nisso. Sempre vai ter alguém perto de você que não quer te ajudar. Sempre vai ter. Como eu falei na terça, sempre Deus vai colocar amigos para te carregar. Mas tem pessoas perto de nós. Na igreja não tem. Não pode ter, nunca vai ter. Mas vai ter, você vai encontrar pessoas aí fora que não têm de Deus, que elas não querem te ajudar. Elas só querem, na verdade, estão interessadas em encontrar os culpados. São os investigadores, aqueles que são os detetives, que estão prontos para procurar. Ah, você está passando por isso? É porque você pecou. Ah, porque você fez aquilo. E começa a apontar o dedo para você. Em vez de aliviar a tua carga, de tirar a tua dor, põe um peso maior ainda. Põe um fardo sobre a tua vida. Irmão, nós não queremos, o que nós queremos dessas pessoas é distância. Porque não faz bem para a gente ficar do lado de pessoas que só estão ali para investigar a nossa vida, para não trazer alívio. E muitas vezes nós estamos cercados de pessoas. Nós estamos cercados de pessoas que só não querem o nosso mal. E a Bíblia diz que essa atitude dos discípulos foi isso. Estão preocupados em saber quem era o culpado pelo estado daquele homem. Tantos anos em sofrimento. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Então, tem pessoas que vão estar ali perto de você somente para alimentar a sua dor. Para você sentir mais forte a dor.
Não estou nem aí para chorar com você, nada. Mas só para alimentar, para realçar, né, a força da dor. Colocar em você sentimentos que são desesperadores. Então, esse é o primeiro personagem que nós vimos nessa história. O segundo personagem que nós encontramos aqui, Jesus. Qual é a atitude de Jesus? Qual é a percepção de Jesus? Ele está lá, do lado do homem cego, perto dos discípulos, e ele responde para os discípulos: não existe culpado. Ele sabe para que ele veio. Ele sabe por que ele está ali, por que ele encontrou aquele homem cego. E ele diz: essa situação é para a glória do nome de Deus. Esse é Jesus. Por isso que nós temos que sempre escolher estar perto de Jesus. Sempre. Em qualquer que seja a situação da nossa vida. Principalmente em uma situação de dor. Dor pessoal, dor na família, desajustes, problemas. Procure estar sempre perto de Jesus, porque Ele tem a resposta. Ele não vai fazer realçar a sua dor, não. Ele tem a resposta. O que vai acontecer com esse homem? A glória de Deus será manifesta. Amém, irmãos? Estão comigo? Me ajuda, irmãos. Aí vocês estão muito quietinho. Hoje eu quero que vocês participem. Terceiro personagem. A Bíblia diz que aqui estavam também os vizinhos do cego. Os vizinhos do cego, que nós lemos. Aqueles que sabiam tudo sobre o cego, conheciam ele, né? Sabiam aí na caminhada, estava andando com ele, sabia dele, era vizinho dele, sabia tudo sobre a vida dele. Só que agora, depois dele ter um encontro com Jesus, eles ficaram em dúvida. Será que é ele mesmo? Será? Será que é aquele homem que era nosso vizinho? Aquele homem era cego. A Bíblia diz que ele era um mendigo. Ele vivia pedindo esmola. Será que é ele mesmo? Ele está pulando, ele está saltitando, ele está alegre. Entrou dúvida no coração dos vizinhos, daqueles que conheciam ele próximo. O que eu aprendo aqui, que Deus me ensina? Que sempre vai ter pessoas também, que vão ter muita dificuldade para acreditar que as suas mudanças são verdadeiras. Você vai encontrar pessoas que vão te puxar para baixo. Aquelas pessoas que vão realçar a sua dor. Mas também tem pessoas que não vão acreditar na sua mudança. Não vão acreditar naquilo que Jesus fez em você. Não vão acreditar. Vão sempre questionar. Será que é mesmo que ele se converteu? Mas ele era um drogado. Mas ela era uma prostituta. Olha lá, agora está lá, indo para a igreja. Agora virou santa. É santa mesmo, irmãos. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, não existe mais pecado sobre as nossas vidas. Não existe mais dor provinda do pecado que faz nós vivermos essa vida devastada, não. Agora tem pessoas que querem realçar a dor e querem apontar para nós e duvidar, e colocar dúvida se Deus fez mesmo, se o Senhor Jesus tocou na nossa dor mesmo, se nos restituiu, se nos restaurou, se nos deu uma nova vida. E ficam ali, incrédulos, nos puxando para trás. Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com esse tipo de gente que quando você vai dar um testemunho, Deus fez isso lá na minha casa, Deus restaurou a vida do meu marido, Deus abriu uma porta de emprego, Deus curou meu filho. Será? Não, se eu fosse você eu ia olhar. Não é bem assim. Até que dia? Vai ser quando? Sai para lá. Pega distância desse tipo de pessoas. Pessoas que estão para colocar incredulidade em relação ao milagre de Deus, que Deus fez na sua vida. Ou você tem uma decisão a tomar, ou você escolhe, se apropria daquilo que o Senhor já fez na sua vida, ou você vira as costas. E você vai viver segundo o curso daqueles que estão questionando se Deus fez mesmo. Ontem nós conversávamos um pouco ali no encontro de mulheres. A irmã Cirleia trouxe a palavra acerca da nossa identidade. A quem que nós temos que responder? Responder a quem a todo tempo. Por quê? Por quê? Eu tenho que responder a um.
A Jesus. Eu tenho que dar a resposta da minha vida a Jesus. Quem sou eu? Agora, se eu tenho problema de identidade, eu tenho que viver para agradar os outros. Estamos estudando isso. Hoje de manhã falamos muito sobre esperar sempre a aprovação do outro. Vou fazer somente se agradar o outro. Vou testemunhar somente se o outro aceitar o meu testemunho. Eu não estou nem aí o que vão falar. Eu não estou nem aí. E você deve ter esse posicionamento. Se Deus tocou na sua vida, se Deus transformou você, se você era um drogado e você foi liberto, se você era um alcoólatra e Deus te curou, você sabe o que Deus fez na sua vida. Importa o que os outros estão achando. O mundo está cheio de astrologia. O que importa é o que Deus está achando. Que antes você era um perdido e agora você foi achado. Antes você não valia nada e agora você tem valor. Porque Ele agregou valor à tua vida. Antes você se sentia como se fosse a última pessoa, a mais miserável nessa terra. Porque é assim que a gente é sem Jesus. A gente não tem valor nenhum. Mas quando nós aprendemos que nós não somos um acidente, como nós temos aprendido, que Deus nos criou com propósito, e Deus nos formou com as suas mãos e fez uma forma diferente. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. E cada um Ele formou, Ele moldou segundo a sua forma. E quando nós descobrimos isso, irmãos, a nossa vida muda. E você não tem que ficar prestando conta para ninguém, não. Então, tem muitas pessoas que não vão acreditar na mudança que aconteceu lá na sua casa, lá na sua família, na restauração do seu casamento. Tem pessoas que vão debochar de você. Fora do meu círculo íntimo. Você não me conhece, você não sabe. Você conhece uma pessoa velha, uma pessoa nova você não sabe. Você não sabe quem eu sou. Quarto personagem que nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos: os fariseus e os religiosos. Estes são aqueles que estavam preocupados, não estavam preocupados com a cegueira, nem com os culpados. Não estava preocupado com o homem cego, a cegueira que ele tinha, nem com porque ele estava cego, não. Eles estavam preocupados porque Jesus havia curado o homem no sábado. Porque eles eram religiosos. Para eles, Jesus tinha quebrado uma regra. E eles não estavam nem aí. Os religiosos, irmãos, não se preocupam com você. Não se preocupavam com o homem. Simplesmente tinha que fazer tudo dentro daquilo que eles criam, da maneira como eles criam. E outro personagem que nós vimos aqui, o quinto, os pais do cego. Os pais do cego, os pais desse homem cego. A Bíblia nos diz que eles foram chamados pelos fariseus para falar se o moço era cego, seu filho nasceu cego, e daí a Bíblia nos diz que os pais do homem cego respondeu assim: pergunta para ele, eu não quero me envolver. Até a família, muitas vezes, não quer se envolver no milagre que Deus quer fazer por você. Até a família, querido. Quem é a família? Os nossos mais próximos. Quantas famílias destruídas, irmãos? Quantos filhos órfãos de pais vivos? O que é isso, irmãos? Quantas famílias, e daí nós ficamos perguntando e questionando por que disso, por que daquilo, por que tantos comportamentos perversivos hoje? Por que orfandade dentro de casa? Paternidade que nunca foi restaurada. Pessoas órfãos de pai e mãe, vivos. E o Senhor pode restaurar tudo isso na nossa vida, quando nós temos um encontro com Ele, quando nós chamamos Ele para a nossa dor. E a Bíblia diz que aqui os pais do cego, não, pergunta para ele, eu não quero me envolver. Estou nem aí para ele, é meu filho, eu sei que ele nasceu de nós, é filho. Mas pergunta para ele, ele já é grandinho, ele pode responder. E por último, o cego. A Bíblia diz que o cego é mendigo. É cego, mas não é surdo. Amém? Entenderam isso?
Ele é um mendigo, ele é cego, mas ele não era surdo. A Bíblia diz que ele era cego. Um mendigo, cego, mas não era surdo. Um homem que não era surdo. Por que ele não era surdo? Quando ele ouviu a resposta que Jesus deu aos discípulos, ele estava no lado. Jesus viu ele, Jesus estava aqui, os discípulos aqui e o homem aqui. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Este homem, por estar cego, ou os pais dele? Ele ouviu, ele era cego, mas não era surdo. E a Bíblia diz que ele ouviu. E ao ouvir a resposta de Jesus aos discípulos, o que aconteceu? Tchum! A fé dele foi ativada. Teve um fogo, uma chama aqui no seu coração. Encontrei aquele que pode fazer alguma coisa por mim. Encontrei aquele que pode mudar a minha história. Aquele que pode transformar a minha visão. Aquele que pode abrir os meus olhos. Encontrei ele. Foi ativado no coração dele. Ativado. Por isso, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado. Ouça Jesus. Busque sempre a Jesus. Não ouça os incrédulos. Não ouça aqueles que estão procurando o porquê da sua dor. Ouça Jesus. Ele vai manifestar a sua glória na sua vida e vai acabar com a sua dor. E a Bíblia diz que ele ouviu e a sua fé foi ativada. E em seguida, o que aconteceu? Nós lemos ali. Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou nos olhos do homem cego, mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Que coisa louca. Que Jesus maluco, que faz umas coisas loucas. Quebrou todos os protocolos. Ele não podia fazer assim. Por quê? Porque era assim. Certinho. Segundo diz a religião. Segundo diz os bons costumes. Para Jesus não tem nada disso. E a Bíblia diz que o homem obedeceu. Foi lá, se lavou. E Jesus usou um método fora do comum. Por quê? Porque ele queria ensinar tanto para eles quanto para nós. O quê? Ele queria ensinar e quer nos ensinar que quando nós chamarmos Deus para a nossa dor, Ele vai usar coisas incomuns para fazer o impossível na minha vida e na sua vida. Amém? Quando você chamar Jesus para a sua dor, para o seu problema, Deus é impossível, não tem mais solução. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais onde procurar, Senhor, uma saída. Já procurei todos os médicos, já tomei todos os remédios, já fiz isso, Senhor, já gastei dinheiro com isso, já fiz tudo. E daí ele diz, deixa eu fazer da minha maneira. E às vezes você pensa assim, eu vou lá no culto da campanha. Então, Jesus vai me tocar. Vai ser assim, assim, assim. E daí não acontece nada. E você sai por aquela porta frustrado. Porque você declarou que tinha o método que Jesus ia usar para fazer um milagre na sua vida. Tinha que ser daquela forma. E Jesus sai fora das formas, dos métodos. E ele faz coisas loucas. Onde já se viu na medicina que um pouco de saliva humana com terra, um lodinho, uma lama, curasse a cegueira de um homem? Onde já se viu? Não curou, porque aquilo foi só um instrumento para ativar a fé no coração dele. Para despertar no coração daquele homem a obediência. A obediência a sair com os olhos todo melecado, ir lá no tanque de Siloé e lavar. E quando ele lava, a Bíblia diz, ele lavou em obediência à palavra do Senhor. O que aconteceu? Curado. Imagina,
aquela escuridão, nunca viu nada, não tinha luz, não tinha nada. De repente, pensa, irmãos, na cena. Imagina aí a cena. Jesus usa métodos fora do comum. Tem milagres que Deus quer fazer na sua vida, que não se encaixa a rituais religiosos, a liturgias engessadas. Pare de dizer como que Deus tem que fazer. Se quebrante na presença do Senhor. Rasgue o seu coração. Se lance aos pés do Senhor e abra o seu coração para receber. Deus quer que você desconstrua os formatos, os métodos, os processos, porque algumas vezes Ele vai usar lama para curar você e a sua família. Amém? Você está disposto ou você não gosta de lama? Você está disposto aí? Senhor, que seja com lama, que seja com lodo, mas se vier do Senhor, seja o que for, o que eu quero é um milagre. É isso que Ele quer suscitar no nosso coração nesta noite. Porque só você sabe o tamanho da dor que você está passando. Somente você sabe qual é o tamanho da necessidade que você tem. E você vai falar para Ele. Mas você não vai dizer, Senhor, faz assim, assim, assim. Não, Ele é Deus. Ele é Senhor. E como Senhor, Ele faz como Ele quer. Nós entendemos que Senhor manda, o servo obedece. Amém? Você quer ainda que Deus faça um milagre na sua vida? Da maneira dEle? Alguns querem, outros não. Da maneira dEle, querido, da maneira dEle tem que ser. Então, Deus quer que você desconstrua todos os formatos, os métodos, os processos, tudo isso. Tem coisas que você nunca viu, a semelhança daquele homem cego. Você nunca viu acontecer na sua vida. Só sabe de ouvir as pessoas falarem, narrarem acerca das coisas que estão acontecendo. Só de ouvir falar. Como disse Jó, né? Não tinha acontecido. Até que Ele me tocou. E quando Ele me tocou, tudo mudou. E o que Deus está falando conosco nesta noite, que antes de tocar nas nossas mãos, nos nossos pés, Ele quer tocar nos nossos olhos. Para quê? Para abrir a nossa visão com relação ao que Ele é. Quem é Ele? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é aquele homem que estava numa cruz morto? Jesus é aquele que morreu e ressuscitou e voltou para o céu e nos abandonou? Deixou nós aqui as traças? Não. Jesus é aquele que mora aqui, que mora aí. E se não mora, Ele quer morar. E Ele quer fazer cada dia um milagre. Um milagre na sua vida, daquilo que você tem necessidade. Mas antes dEle tocar nas suas mãos, nos seus pés, deixa Ele tocar nos seus olhos. E quando Ele tocar nos seus olhos, coisas que você nunca viu. Nunca viu. Você ouviu alguém contar. Eu tive uma experiência assim. Eu tive isso. Que isso? Esse povo é louco. Esse povo é doido. Esse povo fica falando umas coisas assim, não tem pé nem cabeça. É assim mesmo. Isso é a experiência que o Senhor nos dá. E quando Ele tocar nos nossos olhos, você vai ver. E Ele vai fazer na sua vida. Amém? Alguém aí continua querendo que Ele faça? Amém? Prepare o seu coração, que Ele vai fazer hoje, nesta noite. Porque eu falei, quando eu comecei, Deus vai manifestar a sua glória na sua vida hoje. Amém? Hoje. Não é amanhã. Não é daqui a pouco, ou amanhã, ou semana que vem. Não. Hoje. Creia. E para nós terminarmos, 3 coisas que acontecem quando Jesus te tocar. 3 coisas que acontecem quando Jesus tocar em você. Primeiro, você vai ser totalmente liberto do teu passado. Totalmente liberto do teu passado. O homem cego se lavou no tanque de Siloé
e ficou curado. Porém, todas as vezes que as pessoas falavam com ele, continuavam chamando ele de cego. Cego. O cego. O cego. Você era cego. Cego. Ele não tinha outro nome. Cego. O passado, os rótulos, os estigmas, insistem em permanecer na nossa vida. Todas as vezes, eles estão sendo citados, realçados na nossa vida. Aquilo que você era antes do toque de Jesus. Por quê? Como eu falei, as pessoas têm dificuldade de crer no que Jesus fez e quer fazer por nós. Dificuldade, muita dificuldade. Você pode ter recebido a cura da sua dor, mas muitas pessoas vão continuar te rotulando com o teu passado. Mas Deus tem uma palavra para você, para o teu coração nesta noite. Não aceite de maneira alguma, não aceite, não permita, não dê motivo de maneira alguma para que as pessoas continuem falando do seu passado. Porque nesta noite o Senhor te dá autoridade para viver hoje, curado, restaurado. Ele te dá autoridade. Então vai de você se posicionar e receber a cura do Senhor e não dar mais ouvido àqueles que te rotulam. Ah, você era. Não, eu era. Agora eu não sou mais. Eu fazia isso. Agora eu não faço mais. Por quê? Porque Ele tocou em mim. Porque Ele me tocou. Porque eu tive um encontro com Ele. E a minha vida foi transformada. É isso que a palavra de Deus nos diz. Aquele que está em Cristo, aquele que permanece em Cristo, não será, nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas do passado, os pecados, a podridão que tinha na vida, as práticas horrendas, passaram. Tudo se fez novo. Por quê? Ele tocou em mim. Eu era. Agora eu não sou mais. Primeira coisa que acontece, que tem que acontecer na minha vida e na sua vida, largue o passado. Abandone o passado. Porque normalmente o passado é carregado de dor. E quantas pessoas estão enfermas na alma, revivendo o passado. E Deus está dizendo, vire a página. Eu tenho o poder de tocar em você e fazer novas todas as coisas. Ah, mas não é dessa maneira, não é bem assim. Mude a tua mentalidade. Abandone essa mentalidade de religião. Religião não muda a vida de ninguém. O que o Senhor está nos chamando nesta noite é para um relacionamento. E relacionamento gera intimidade. Intimidade com Jesus. E à medida que eu tenho espaço, que eu dou espaço na minha vida, para Jesus me tocar, eu sou mais próxima dEle. E mais longe do meu pecado. Mais longe do meu passado. Segunda coisa, você vai ser liberto completamente do passado. Deus te dá autoridade para isso. Deus te dá essa autoridade. Deixar o seu passado. Por isso já diz passado, né? Passou. Fica para trás. Está lá nas costas. Fica para trás e viver o novo de Deus. Segunda coisa que acontece quando Jesus nos toca. As opiniões alheias não nos limitam mais. Ah, isso aqui é glorioso. Isso aqui é maravilhoso. Você não depende mais da aprovação de ninguém. Você não está mais mendicando. Você deixa de ser mendigo. Porque antes você não enxergava. Mas agora você enxerga, você foi curado. Você não fique mais mendigando uma aprovação de alguém. Que alguém que vai aprovar aquilo que você está fazendo. Você não precisa disso.
Quem transformou a tua vida, quem morreu naquela cruz por você, foi Jesus e ninguém mais. O único foi Jesus. E só Ele te aprova. Quando você estiver nele, quando você ouvir a Ele, ouvir e obedecer a Ele, Ele te cura. E as opiniões alheias não vão te limitar mais. A nossa cultura, infelizmente, está cheia de opiniões. As pessoas acham tudo. Acham tudo, o tempo todo. Opinião não cura nada. Presta atenção nisso. Opinião não cura nada. Opinião não muda destino. Não transforma a mente. Não cura família. Nunca vi opinião curar a família, mudar a família, restaurar casamento. Opinião não muda. Não muda. Opinião não edifica a igreja. Não edifica, irmãos, só destrói. Opiniões próprias. Cuidado com isso. Você precisa parar de depender da opinião das pessoas. Você não é mais mendigo e nem cego. E se você é, Deus vai te curar nesta noite. Aleluia! Eita. Ai, Gabi, desculpa, perdão. Gabi vai se acostumando. A tia aqui é do reteté. Então, você precisa parar de depender da opinião das pessoas. Elas dizem, Deus não vai agir, Deus não vai te curar, Deus jamais vai restaurar a sua família. Deus está falando assim para você, seja blindado nesta noite da opinião alheia. Opiniões que divergem completamente da palavra de Deus. Qual é a opinião que eu vou aceitar? Aquele que vem em nome do Senhor. Aquele que tem uma palavra do Senhor. E nunca uma palavra do Senhor vai ser para a destruição da minha vida. Ou da minha família. Nunca. Nunca vai divergir daquilo que Deus tem para mim. Do toque de Jesus sobre a minha vida. Vai ter muita gente que vai dizer, Deus não vai fazer não. Você vai lá na igreja? Está perdendo tempo. Continua aproveitando a vida. E vai para o inferno. Igual aquele que está te falando. Opinião de ninguém. Não, Deus não mudou a sua vida. Não. Você não precisa mais disso, irmão. Você não precisa mais disso. O que o Senhor pensa a respeito de você? Quem que Ele diz que você é? Pare de mendigar a aprovação das pessoas. Quantas pessoas doentes, os consultórios de psiquiatra estão assim, irmãos. Por quê? As pessoas não se conhecem, não têm identidade. Tudo órfão. Não se conhecem, não sabem que são filhos amados de Deus quando estão em Cristo Jesus. Não sabem que o amor de Deus nos enche e transforma a nossa vida. Para que, através desse amor, a gente toque no próximo, e no outro, e no outro. E através de nós não vai fluir opiniões, axiologias, vai fluir o amor de Cristo. E é isso que muda a vida. Quando você leva o amor de Cristo para o próximo. E é isso que Deus quer fazer dentro das famílias, dentro de casa, entre marido e esposa, entre pai e mãe, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Quantos filhos órfãos, mendigando amor dos pais. Quando Deus nos deu a mim e a você, que é pai, que é mãe, a responsabilidade de autoafirmar nossos filhos. Mas eu não recebi. Problema teu. Vai buscar cura. Vai buscar ser restaurado. Porque também você não pode dar aquilo que você não recebeu, claro, concordo com você. Mas você é responsável. Uma vez que você conhece, você é responsável para buscar a cura de Jesus. Eu nunca recebi. Eu sofri demais. Eu nunca recebi. Recebi quando eu conheci Jesus. Recebi o amor verdadeiro quando eu conheci Jesus. Pergunta para os meus filhos. Pergunta para os meus filhos. Tudo mudou a partir da minha vida, da vida do meu marido. Porque uma nova geração, aquele que está em Cristo, permanece em Cristo, não depende de opinião dos outros.
mas sim de Cristo. Amém, irmãos? Estão comigo ainda ou estão te segurando? Segura aí, está terminando. A Bíblia diz que o cego respondeu assim, ó, a opinião das pessoas não importava mais, porque agora, ele disse assim, ó, uma linguagem bem popular, estou nem aí. Ah, vocês não estão acreditando? Vai um pergunta, o outro questiona, pergunta de novo, chama os pais, pergunta de novo. E daí eles voltaram ao último questionário. Ele respondeu assim, eu não estou nem aí com vocês. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Isso que importa. Eu não estou nem aí o que vocês estão pensando ou qual a opinião de vocês. Se eu merecia, se eu não merecia, se ele devia fazer ou se ele não devia, se ele é pecador ou não é. Eu sei que ele me tocou e ninguém tinha me tocado daquele jeito. E quando ele me tocou, eu fiquei curado. Amém, irmãos? Abra mão dessas opiniões alheias. Quando você encontrar Jesus, não permita mais que a opinião das pessoas te impeça de você viver o propósito para qual Deus te criou. Deus te criou por um propósito, amém? Quantos aqui sabem que Deus criou com um propósito? Se você não perdeu, não descobriu ainda, vem para o nosso treinamento, que está sendo glorioso. Então, não permita jamais que a opinião das pessoas te impeça de viver o propósito pelo qual Deus te criou. Porque você é filho. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, ó, você é filho, ou se é uma mulher, você diz, você é filha amada. Ele te ama. E é isso que importa. Isso que importa. Eu sou filho, eu sou filha. O resto? Por último, quando o Senhor te tocar nesta noite, você vai responder em adoração. No dia mais feliz da vida daquele homem, a Bíblia diz no versículo 34, eu quero ler porque eu não li ainda, versículo 34, dia mais feliz da vida dele. Depois de todo o questionamento lá, João 9, 34. Se esse homem, versículo 33, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Versículo 34, diante disso ele respondeu, você nasceu cego, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. O dia mais feliz da vida dele, o expulsaram. Prepara o teu coração para isso, irmãos. Muitas pessoas, às vezes dentro da sua casa, não vão aceitar. Eu vivi isso. Quando eu tive um encontro com Jesus, meu pai deu uma palavra assim para mim, eu prefiro ver você morta do que mudar de religião. Daí eu falei, glória a Deus, eu já morri mesmo, morri para mim e estou vivendo para Cristo. Eita! 26 anos eu orei por ele, nós oramos. Ele rendeu a vida dele a Jesus. E pediu perdão. Eu falei o que eu não sabia. Melhor coisa que aconteceu na tua vida, minha filha, foi Jesus. Por quê? Quando o Senhor nos toca, tudo muda. O dia mais feliz da vida daquele homem, expulsaram ele. Mas a Bíblia diz, segue dizendo, versículo 35. Eles expulsaram, né? Mandaram ele, vai embora, vai, some daqui. Some daqui, porque você está querendo agora. Ele estava tão afoito, ele estava assim igual o Otávio. Os meninos ali do gol. E ele estava tão afoito, ele estava tão, meu Deus, ele não via nada. E agora ele estava enxergando, ele estava queimando. O secreto dele estava pegando fogo. E ele começou a falar. Eu não sei o que ele é, mas ele, se esse homem fosse pecador, ele começou a defender Jesus. É isso que eu acabei de ler. Ele começou a defender Jesus. Se esse homem era pecador, eu não sei, mas ele me curou, vocês deveriam acreditar nele. E os fariseus, os religiosos, ficaram bravos, ficaram irritados com isso. E a Bíblia diz que expulsaram ele. Sai daqui, você é um pecador. Só que daí ele foi expulso pelos homens. Versículo 35 diz, Jesus ouviu que o haviam expulsado e foi encontrar ele. Porque se você lembrar bem, irmãos, a Bíblia não cita
que Jesus mandou ele lavar no tanque de Siloé, ficou lá esperando quando ele voltou curado. Não, a Bíblia não cita. Jesus continuou a sua caminhada. E agora, depois da investigação total, de passar pelo sinédrio, os fariseus, os religiosos, todo mundo, os vizinhos, os discípulos e tudo mais, toda aquela interrogação, Jesus ouve que aquela muvuca que estava acontecendo na sinagoga é que haviam expulsado aquele homem. Por quê? Porque aquele homem estava vendo. O milagre tinha acontecido. E agora ele tinha deixado um homem cego e dado uma ordem para ele. E agora ele encontra um homem curado. E é isso que aconteceu. E ao encontrá-lo, Jesus, versículo 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Olha, e agora ele estava vendo ele. E Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Daí o homem perguntou para ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Ah, irmãos, quando eu penso nessa cena, não é, Otávio? Glória a Deus. Quando eu penso nessa cena, eu imagino, sabe? Eu estou lendo assim, parece que eu estou vivendo lá. Esse homem que era cego. Jesus colocou uma meleca no olho dele, de lama, manda ele se lavar no tanque de Siloé. E continua a sua jornada. De repente, houve um barulho, uma muvuca lá na sinagoga. O que está acontecendo? Expulsaram aquele homem. Qual homem? O que era cego. E daí Jesus se revela para ele: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Você está diante dele. Aguenta, coração. E agora? O que fazer? Fugir? Correr? Voltar para a velha vida? Nunca. De maneira nenhuma. A Bíblia diz que então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Eu creio, Senhor. Foi arrancado dele uma fé que explodiu. Bum! E ele disse: eu creio. Eu creio. E o adorou. E após Jesus então se revelar a ele, ele o adora. A palavra adorar, aqui nesse texto, no grego, no original que foi escrito, chama proskineo, que quer dizer deitar. Ou seja, esse homem, só para você ter uma ideia, esse homem passou a vida inteira como um mendigo, deitado no chão pedindo esmolas. Mas agora, ele se deitou no chão para adorar o Salvador, para adorar aquele que havia tocado nele e o havia curado. Após receber o toque da cura de Jesus, nesta noite, e até algumas pessoas, você vai sair daqui, algumas pessoas vão zombar de você, algumas pessoas não vão acreditar e vão até te expulsar. Como eu já falei, às vezes até da sua casa, da sua família. O Senhor manda te dizer: lembre-se, Ele está ouvindo e Ele está vendo tudo. E Ele te fez uma promessa: eu vou estar com você todos, fala para o seu irmão, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Não olhe para isso, não ouça isso. Olhe para Jesus. Feche seus olhos. E o que você tem que fazer? Se lançar aos pés do Senhor e o adorar. Feche seus olhos por um momento. Eu quero orar por você nesta noite. Como eu falei, Deus quer revelar, manifestar a sua glória
ao tocar em você. Só você sabe o que você precisa. Você vai falar aí com Ele. Mas como é que eu faço, pastora? Fala com Ele, como eu estou falando com você. Fala com Ele. Porque oração não é um monólogo, é um diálogo. Você fala, Ele te escuta e te responde. Fala com Ele, aí onde você está. E depois dele te tocar, dele te abraçar, dele te curar, você se lança aos pés dele e o adora. Não importa o tamanho da sua dor, do seu problema, essa noite, Deus vai manifestar a sua glória. Para isso, 3 coisas. Rompa com seu passado. Pare de ouvir quem somente tem uma opinião. E somente adore. Senhor, nós te adoramos nesta noite. Nós glorificamos o teu nome. Nós sabemos que o Senhor tem algo a fazer nesta noite. Que o teu nome será glorificado. Oh Deus. Nós nunca vamos perguntar por quê desse problema ou daquele, dessa circunstância, porque a minha família está assim ou está assado. Não, Senhor. O que o Senhor quer fazer na minha vida? Para que, Deus? Isso está acontecendo para quê? E o Senhor está falando aí no teu coração, tudo o que você está passando. Deixa eu manifestar a minha glória. Deixa eu ser glorificado em você. E através de você, quando depois você vai sair e contar para todo mundo o que eu fiz em você. Em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo nesta noite. Eu quero orar por vidas aqui nesta noite. Vidas que têm falado assim, não tem mais solução para mim. Quem sabe é infância, adolescência, juventude, a fase adulta. Você tem carregado problemas. Você tem vivido os problemas. E você tem dito para Deus, Deus, eu quero paz. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para tocar em você. Eu não sei como é que Ele vai fazer. Eu não sei. Eu não sei qual é a forma. Eu não sei. Eu sei que Ele vai fazer. E pela fé você vai receber. E você vai colocar diante dEle a sua dor, o seu problema. E Ele vai te tocar. Ele vai dar alguns passos para você, algumas coisas que Ele vai te mandar fazer, como Ele mandou aquele homem cego. Como Ele falou para aquele homem cego. Ele colocou lama no olho do homem. Continue orando, irmãos, com os olhos fechados. Ele colocou lama no olho dele e ele disse assim para ele. Ele não fez uma oração por ele. Ele não... sei lá. Ele só deu uma ordem. Vai lá no tanque de Siloé e se lave. Foi a mesma coisa que Deus fez com Naamã. Naamã era um homem leproso. E daí Deus usou o profeta, não colocou as mãos sobre a lepra dele, não ungiu ele com óleo, não fez nada disso. Não invocou o nome do Senhor, como Naamã esperava, porque ele era um homem, né, da alta posição. Mas ele teve que abrir mão de todos os moldes. E daí o profeta, usado por Deus, falou assim: vai lá e se banhe, tome banho, lá no Rio Jordão. Ele disse: não tem rio melhor lá onde que eu moro? E daí pessoas sábias, pessoas de Deus, que nós devemos sempre ter pessoas desse tipo perto de nós,
falaram assim para ele: meu pai, se o profeta mandasse fazer qualquer outra coisa, o senhor não faria? Ele só mandou você se banhar. E daí ele se humilhou, desceu e foi se banhar. E quando ele se banhou pela última vez, a Bíblia diz que o corpo dele parecia de uma criança. Ele havia sido curado. Queridos, os moldes de Deus não são os nossos. A maneira que Deus vai fazer o milagre na sua vida, quem sabe é diferente daquilo que Ele vai fazer na vida do irmão que está aí perto de você. O que Ele está pedindo para você nesta noite é simplesmente: coloque a tua fé nele, somente Ele. Ninguém mais pode tocar em você, ninguém mais pode fazer mudança na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, no seu corpo físico ou nas suas emoções. Ninguém pode, Ele pode. E Ele quer fazer isso nesta noite. E eu quero convidar você que hoje que está aqui, que você tem alguma dor de qualquer ordem, e você quer chamar Jesus para essa dor, eu quero convidar você: saia do seu lugar num ato de fé e venha aqui na frente. Eu quero colocar óleo sobre você, eu quero ungir você. Isso é o que eu posso fazer. Agora quem vai fazer o milagre é Ele. Mas venha com fé, vem rapidinho, pode vir. Qual é a sua dor hoje? Quem sabe a sua dor seja lá na sua casa, quem sabe a sua dor seja no seu casamento, quem sabe a sua dor seja um filho que está perdido, quem sabe a sua dor seja uma enfermidade no seu corpo. Eu não sei qual é a sua dor, eu só quero dizer para você que o nosso Deus é Deus do impossível, e Ele pode fazer qualquer coisa. E depois que Ele te tocar nesta noite, você vai deixar o teu passado para trás. As opiniões divergentes não vão mais estar como um referencial na sua vida. Você vai adorar Ele. Enquanto os irmãos ministram, toda a igreja esteja orando, em nome de Jesus, orando ao Senhor. E eu quero orar por esses irmãos. Mas tem mais gente, tem mais. Querido, você não pode perder essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando. Nós vamos ungir esses irmãos que estão aqui. Vamos ungir e vamos declarar a cura do Senhor. E se você puder, quiser, pode vir. Esteja orando aí, em nome de Jesus. Vitória
Coloca a mão no seu coração. Você veio aqui nessa noite. Sabe que você precisa do milagre. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Sabemos que em Ti, Jesus, não há limites. Sim, Senhor, o Senhor tem poder de ressuscitar um morto depois de 4 dias. Ó Senhor, não existem enfermidades, não existem problemas, não existem dores que o Senhor não possa curar, não existem pecados que o Senhor não possa perdoar. Em nome de Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, nessa noite, e nós Te adoramos. Vem com Teu poder e graça, Senhor, a vida desses irmãos amados que vieram à frente, Jesus. Sejam cheios da plenitude do Teu Espírito, da Tua graça. Toca, Senhor, com Teu poder, trazendo cura, libertação, transformação, Senhor, de coisas impossíveis. Por isso nós cantamos, exaltamos o Senhor nessa noite. Exalta Ele e declare: sim, Senhor. Oh, aleluias. Em nome de Jesus, declare: em Ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em Ti não há limites. Eu não posso. Aleluia. O inferno temia ouvir a Tua voz. Não temas ondas e a tempestade. Tua voz acalma o mar em Ti. E me sombra vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo me guarda. Não temas ondas e a tempestade. Tua voz acalma o mar em Ti. E me sombra vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo me guarda. Em todo tempo o Senhor nos guarda. Nós te adoramos nessa noite. Aleluia. Senhor, nós queremos te adorar. Queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Viemos na Tua presença, Senhor, porque reconhecemos a Tua graça, o Teu poder. Deus, complete a obra de cura em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, éramos cegos e agora vemos. Ó Deus, estávamos perdidos e fomos achados. Ó Deus, éramos bastardos, hoje somos filhos. Obrigado, Senhor, porque quando encontramos a Ti, Jesus, nossa vida é transformada, nosso passado é transformado. Mesmo que muitas pessoas não acreditam, Senhor, mas nós temos um testemunho, ó Deus, que contamos e falamos: eu tive uma experiência com o Senhor. Eu era cego, agora vejo. Eu estava perdido e fui achado. Oh, obrigado, Senhor. Eu quero que você comece a glorificar o Senhor aí. Comece a falar com o Senhor: obrigado, Jesus. Obrigado por ter nos achado. Obrigado por ter me encontrado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando as pessoas me expulsam no mundo, o Senhor vai nos abraçar, nos encontrar e se revelar a nós. Obrigado, Senhor, porque encontramos a Ti. O Senhor vai ao nosso encontro, Senhor, nos buscando, tirando os nossos males, das nossas angústias, das nossas dores, e nos trazendo para Ti, Senhor. Por isso nós Te glorificamos nessa noite, Pai, que vidas sejam transformadas com Teu poder, sejam limpas, sejam libertas, Senhor, se tornem uma nova criatura no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te adoramos, glorificamos o Teu nome, Senhor, exaltamos o Teu nome de uma maneira sobrenatural, para que a glória, louvor, adoração seja Tua, não nossa, mas do Senhor. Aleluias, aleluias, te exaltamos, sim, Senhor, aleluia.
transformar a sua vida e fazer uma nova criatura. Amém. Não, não, isso não. Outro que não sei. Amém, irmãos? Foram tocados aí? Foram tocados por Jesus? Não volte mais ao teu passado. Não dependa mais de opiniões alheias. Só da opinião dele. Ele tem uma opinião gloriosa para você, aqui na sua palavra. E o adore em todo o tempo. E você vai ver que você vai falar igual aquele homem: não sei o que aconteceu. Eu sei quem eu era. Mas depois que ele me tocou, eu sei quem eu sou agora. Eu era cego e agora estou vendo. E você em todo o tempo vai glorificar o nome dele. E vai contar para todo mundo o que ele fez por você. Amém? Deus nos abençoe. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite.